Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 27 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de nossos amigos Maria Amélia, Valmir de Lima e Adgilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação da espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos a mensagem titulada Sugestão, encontrada na obra Pensamento e Vida, autoria de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 529A a 531A, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 8º, Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 138, intitulada O Justo Remédio. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa, estamos no capítulo que trata sobre mortes prematuras no item Jovens Suicidas. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje, extraído do livro Pensamento e Vida, tem por título Sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da escola Montpellier,
chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la, assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhe os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo, cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos
espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao nosso quadro de estudo de obras doutrinárias. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte do livro, que é dividido em 4 partes. Então, estamos no Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 8º, Influência dos Espíritos sobre acontecimentos da vida. Então, nós vamos hoje começar com a questão 529A. Kardec pergunta: os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Maria Amélia. O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Bom, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Olha como diz, o que Deus quer deve acontecer. A gente passa a vida ouvindo que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Então, se os espíritos que nos dirigem os acontecimentos da vida, de repente, podem sim ser contrariados pela vontade divina. O que significa isso, ser contrariados pela vontade divina? Os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais podem sim vir em nosso socorro, retardando ou às vezes até mesmo impedindo que esses acontecimentos venham a surgir na nossa vida. Tudo isso a depender da maneira como nós agimos, né? Pois temos o livre-arbítrio, somos livres para tomar as melhores decisões na nossa vida, ou as piores, e assim sermos responsáveis por tudo que nós decidirmos. Então, se há um retardamento ou um empecilho, é porque, com certeza, Deus está agindo naquilo que é melhor para nós naquele momento, naquele instante. Muito obrigado, Maria Amélia. Dando continuidade, vamos à questão 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transformar as nossas previsões em uma palavra. São eles os autores do que vulgarmente chamamos os pequenos transtornos da vida? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. Eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo, nem exato, responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais sois vós os principais autores, pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que, se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. É interessante essa resposta dada pela espiritualidade e o questionamento de Kardec, que de certa forma entrou aqui no meu pensamento, que é comum, pelo menos assim me lembro na minha adolescência, quando a gente ainda não tinha um pensamento muito bem desenvolvido sobre as questões espíritas, era comum acreditar-se muito nessas traquinices, né? Desde o quebrar de uma tigela, o bater uma porta,
abrir e fechar um armário e etc. É interessante que Kardec trata dessas questões e levanta alguns questionamentos, principalmente sobre um potencial existente no ser humano, que é o fluido elétrico animalizado, que muitas pessoas, tendo essa capacidade mediúnica de ter isso em abundância, essa força magnética, os espíritos zombeteiros podem utilizar-se desse fluido, impregnar certos objetos e fazer com que esses objetos se movam, que façam estalos internos ou qualquer coisa dessa natureza. Mas isso, muitas vezes, esses fenômenos, era tido à conta até mesmo do tal do diabo, né? Do demônio, e assim sucessivamente, dependendo, e ainda acontece, né? Dependendo do nível de compreensão que povoa a mente da pessoa que possa viver esse tipo de situação. Então, assim, intervenções dos espíritos, assim, traquinices, assim, diversas situações de certos transtornos que acontecem, e que, obviamente, a interpretação ela será sempre de acordo com o nível cultural, a consciência religiosa que cada pessoa tem. Por isso que a doutrina espírita vem lançar luzes, né, benfazejas, sobre diversas questões. O espírita, né, não sendo um privilegiado, mas estando a par desta ciência, ele compreenderá perfeitamente que existe essas influências e que não há nenhuma razão para colocá-las como fenômeno extraordinário, algo demoníaco ou qualquer coisa dessa natureza. Então, se nós formos pesquisar os diversos fenômenos registrados em diversos livros, espíritas ou não, até mesmo, diríamos assim, livros populares, contos populares, de assombrações, etc., nós vamos encontrar muitos fatos dessa natureza. O importante é que a gente vá tirando o tal do sobrenatural, o fantasioso, o místico, para compreender a verdadeira realidade dos fenômenos. André. Muito bem, muito obrigado, Valmir. Vamos fazer agora, nesse nosso quadro, um pequeno intervalo para os informes da nossa web rádio Verdade e Luz e retornamos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos do nosso breve intervalo, continuando com o estudo de O Livro dos Espíritos, agora a questão 530. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram, sem motivo determinado, por simples malícia? Maria Amélia. Interessante, né? Os espíritos respondem assim para Kardec: por uma e outra coisa. Quer dizer, pode ser consequência de animosidades ou não.
Às vezes, trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. E de outras vezes, sem motivo, não há nenhum motivo. Acho que ainda pensando um pouco no que o Valmir acabou de falar, né? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a responsabilidade continua sendo nossa, de quem vai se aproximar de nós, né? Podem ser inimigos? Sim, que fizemos antes ou que fizemos agora e que já desencarnaram antes de nós, e a gente já aprende, né? Melhor reconciliar agora, enquanto tá junto, porque depois que desencarna fica bem mais difícil para resolver. Porque aí eles têm todo o poder, né? O poder da invisibilidade, a gente fala, né? Mas também pode ser que são espíritos infelizes que estão aí ao nosso redor, aos montes, como diria, e que com a nossa vibração, com os nossos pensamentos, nós podemos atrair. Então, eles estão passando, procurando alguém para atazanar. Eu me sintonizo com eles, eles vão causar problemas para mim, independente de me conhecer ou não. Então, assim, mais uma vez, Kardec deixa muito claro que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, dependendo da nossa vibração, de quem nós vamos trazer para perto da gente. Temos inimigos? É claro, todos nós temos nessa condição que nós ainda estamos, né, de espíritos em evolução, no planeta de expiação e provas. Temos inimigos que estão aí achando que precisam descontar de alguma maneira as maldades que nós fizemos para eles em algum momento, né? Mas também podem ser que não. Estão passando e falam, não, é aqui mesmo, né? Já que você está com aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça, é aqui mesmo que eu vou parar e vou perturbar. Então, acho que é muito importante a gente pensar na vibração positiva, no pensamento bom, né? De manhã vou sair, vou fazer minha oração, vou pedir a proteção à noite, sempre está ligado ao melhor, ao bom pensamento, para atrair para perto de nós pessoas que nos queiram fazer o bem. Muito bem, obrigado, Maria Amélia. Vamos agora à questão 531 e 531A. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Sim, pode-se orar por eles, e ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Nós temos aqui, esse capítulo é justamente da influência dos espíritos em nossas vidas e nos acontecimentos da vida. Primeiro temos que considerar que somos um planeta de expiação e provas. Então, os espíritos que aqui estão encarnados, dentro da ideia observada por Emmanuel, quando diz que todos nós espíritos, encarnados ou não, em trabalho efetivo na Terra, perante os débitos contraídos com a justiça divina, somos doentes reclamando alta. Então, assim sendo, quem de nós não tem os clichês mentais, ou seja, as condições favoráveis para, às vezes, fortuitamente, sem motivo algum, o espírito toma de nos provocar alguns desagrados, ou algumas vezes, às vezes por algumas palavras da gente, por alguns atos nossos, nós podemos também ter provocado isso, às vezes até sem intenção. Mas é justamente por isso, porque estamos num planeta onde nós estamos ainda relativamente atrasados, respeitando os níveis de cada um, e também somos cercados de outros tantos espíritos
que numa escala variam, né, muito. Tanto é que tem horas que nós nos surpreendemos com certas atitudes, com certas notícias de verdadeiros psicopatas, pessoas que classificamos como verdadeiros doentes mentais, que provocam certas tragédias, têm certas atitudes que nós nos surpreendemos. Então isso retrata o nível evolutivo em que nós, encarnados ou no planeta, nos encontramos. Então, esta animosidade, ela pode se extinguir tanto já enquanto estamos encarnados, como ela pode se extinguir no plano espiritual. Quando a consciência das partes estiverem melhor, né, para uma análise melhor da vida e etc., essa animosidade pode simplesmente cessar, né? Agora, muitas vezes também, Deus permite que esse tipo de situação aconteça justamente para que venhamos a exercitar paciência, exercitar o amor ao próximo, naquelas condições que precisamos evoluir. Porque se nós não formos provados, provocados em certas situações, a gente não tem como dimensionar o momento evolutivo em que nós nos encontramos. Porque nós ainda podemos formar uma ideia, às vezes não muito justa, do que realmente somos. Podemos atribuir a nós qualidades que não temos ainda. E como vamos ser chamados para esta interiorização, para essa introspecção? Me lembro uma observação do espírito benfeitor Joana de Ângeles, quando diz, por exemplo, que Judas não se conhecia e que Pedro, por exemplo, se enganava quanto à sua fidelidade. Quando Jesus assevera, né, e exorta ele, fala: Pedro, antes mesmo que o galo cante, você terá me negado 3 vezes essa noite. Ele ficou extremamente chateado, né? Diríamos até assim, ofendido, porque ele se julgava alguém que não seria capaz de negar aquele amigo, aquele companheiro que ele tanto amava. Mas ele ainda tinha limites e tinha questões a serem observadas na sua conduta. E ali, naquela noite, ele viu a sua fragilidade. E o quanto ele precisava, né, estar mais firme nos seus propósitos, mais consciente dos seus objetivos, mais vigilante quanto ao encaminhamento que ele agora teria que dar no seu apostolado. E ali aquilo foi um choque para a sua natureza e nunca mais negou o Cristo. Então, quantos de nós ainda precisamos de um choque de realidade para pôr termo, né, a um tipo de conduta ou para reconhecer os nossos limites? Então, todos nós somos devedores perante a justiça divina. Então, se algum espírito consegue uma influência, é porque temos as condições para tal. Muito obrigado, Valmir. Obrigado, Maria Amélia. Encerramos no programa de hoje esse quadro de estudo doutrinário. Vamos a um breve intervalo e logo daremos sequência no nosso programa de hoje. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Dando continuidade ao nosso programa Verdade e Luz, aqui pela Web Rádio Verdade e Luz, estamos no quadro que denominamos Momento Evangélico, com o uso do livro Fonte Viva. E hoje nós vamos fazer a leitura e o comentário do capítulo 138, O Justo Remédio, onde Emmanuel vai discorrer sobre
a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, onde Paulo escreve assim: Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis pelo nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Bem, Valmir, todos nós necessitamos de carinho, de amparo, de abrigo. Então, como Kardec nos coloca, fora da caridade não há salvação. Essa Valmir. É a frase que temos como guia, como lema, e é interessante observar que existem certas coisas que elas não precisam de redundância. E Paulo foi extremamente claro: não há necessidade que eu venha falar da caridade fraternal, pois que Deus já vos orientou, amai-vos uns aos outros. Jesus já nos orientou. Então, mas parece que precisamos ser lembrados constantemente, Parece que temos ainda um atavismo de voltar sempre a práticas antigas, práticas anteriores, que marcaram a nossa personalidade, que marcaram as nossas condutas, e ainda como um monstro devorador de consciência, virou, mexeu, a gente torna a ter os mesmos comportamentos. Sabemos que a tarefa de burilamento ela não é fácil, e não vai ser com leituras de alguns livros belos, de algumas frases de efeito, que vai causar tanta mudança assim em nós. Como bem observa aqui, se nós já temos as orientações devidas, nós deveríamos firmar propósito nessas orientações e buscar vivenciá-las. Mas também temos que lembrar, como bem observa o espírito benfeitor Joana de Ângeles, que o momento não é de, estando em erro, ficar se culpando, nem tampouco se absolvendo, porque a culpa excessiva
pode nos tolher a iniciativa, nos jogando num labirinto aonde a gente tira de nós mesmos a possibilidade do soerguimento. E a absolvição também é um ato que, não estando ajustado, quite com os compromissos perante a nossa consciência e a justiça divina, a gente já vem a querer se absolver-se sem ter tido as responsabilidades dos reparos. Então, nem uma absolvição, que raia pela negligência, e nem a culpa excessiva, que pode engendrar situações que não nos habilita ao bom trabalho. Então, o negócio é nos conhecer, né? Analisar as nossas deficiências e buscar, dentro das nossas possibilidades, a melhor conduta. Se falhou, se falhou, se errou, se provocou algum dano, retome o caminho. Busque reparar, porque ninguém consegue marchar para a frente tendo na retaguarda uma situação a ser resolvida. Então, por mais que venhamos a caminhar, né, no avanço espiritual, se algo ficou para trás, chegará um momento que teremos que parar para resolver. Então, porque a nossa consciência não permitirá que a gente venha usufruir de uma felicidade que ainda não se justifica, né? E lembrando, né, a célebre questão proposta por Allan Kardec aos espíritos, né? A questão, se eu não estou enganado, 621, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos, de maneira sucinta, na consciência. Então, não tem como fugir dela, não é mesmo? Muito obrigado, Valmir. E uma questão também, né, Maria Amélia, porque essa relação de teoria e prática, né? Como é difícil a gente praticar, né? Nós podemos até ter uma noção da teoria, mas a prática... Acho que se eu não estiver enganado, é São Francisco que fala, né? Não precisa falar do Evangelho, basta viver o Evangelho. Se não viver, aí então recorremos às palavras. E a gente ainda está numa fase da palavra. Como diz aqui o texto, a gente sabe a teoria lindamente, né? Sabemos, citamos e fazemos palestras, escrevemos texto, mas na hora de praticar, será que nós estamos praticando? Pelo menos um pouquinho, né? Essa questão de entender a caridade, a gente ainda não entende a caridade como Paulo coloca, né? Que a caridade é o amor por tudo e por todos. Quando você ama a tudo e a todos, você já age de acordo com as palavras de Jesus. É bem um caminho aí ainda na nossa evolução atual meio difícil. Estamos caminhando, como o Valmir disse, está tudo escrito na nossa consciência, nós vamos devagarzinho, passo a passo, e chegaremos lá. O importante é estarmos a caminho, é isso. Sim. Né? Cada um de acordo com a sua própria evolução, com o seu tempo, né? Com a sua vontade, necessidade, etc. e tal. Bem, companheiros, estamos aqui finalizando esse quadro do programa. Vamos a uma breve pausa e já retornamos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Retornamos da nossa pausa, vamos ao quadro que nós intitulamos aqui no programa Verdade e Luz, de Diálogo à Luz do Espiritismo.
e para esse quadro utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. O capítulo é o das mortes prematuras e o item hoje, jovens suicidas. Então a pergunta que é feita a Divaldo é a seguinte: por que muitos jovens recorrem ao suicídio? Divaldo Franco responde: porque nós vivemos numa sociedade paradoxal, imediatista, em que valores éticos são controvertidos. O indivíduo triunfante nem sempre logra o êxito dos valores morais que são celebrizados pela tradição filosófica. É o momento em que o sexo transformou-se em um objeto de promoção social, humana e econômica. Os padrões de comportamento são atingir a fama a qualquer preço. E quando a criança ou o adolescente percebe que não vai conseguir, a vida para ele perde o sentido. Famílias desestruturadas, porque os pais brigam por qualquer coisa, no desrespeito aos filhos em formação emocional e moral, são os exemplos típicos deste fenômeno. Infelizmente, a educação é muito conflitiva no ninho doméstico, não havendo respeito aos valores morais, conforme se refere Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, elucidando que não se trata da educação conseguida apenas pelos livros, mas pelos hábitos morais que se infundem através da própria conduta na intimidade do lar. Como consequência, há uma desestruturação infantil, gerando insegurança, pois que o mundo é muito agressivo para a mente em formação. A violência toma conta de todos os arraiais da sociedade, e aqueles que são emocionalmente frágeis, por herança das existências passadas, parecem sentir uma imensa e inexplicável saudade do mundo espiritual, embarcando nessa terrível tragédia do suicídio, atirando-se ao abismo sem fundo. Bem, Maria Amélia, é justamente o que a gente acompanha, né, na doutrina espírita, essa tragédia, né, quando ouvimos relatos daqueles que cometeram esse ato, né, é realmente uma situação muito grave que encontramos hoje em dia, tantos jovens, né, utilizando essa, entre aspas, saída, né, para buscar, infelizmente, outras tragédias, né? Bom, eu fui ler um pouco sobre isso, porque parece que é uma coisa nova, mas não é uma coisa nova, porque a gente já tem no livro Céu e Inferno vários relatos de suicídio, né, no século XIX. E isso vem apenas se agravando. A Organização Mundial da Saúde mostra que o suicídio vem aumentando nas últimas décadas, em todos os países, mas que infelizmente o Brasil é o segundo lugar em questões de depressão, e essa depressão que leva muitas vezes os jovens, até crianças, ao suicídio. A cada 45 minutos morre um brasileiro ou brasileira de suicídio. E o texto fala para a gente já desse grave problema social, que é um problema de saúde pública, que não dá para a gente ficar quieto, ficar calado, porque eu não sei, talvez eu seja a mais velha aqui, mas quando eu era jovem, ninguém podia nem comentar que alguém houvesse cometido um suicídio. Abafava, escondia. Hoje, a gente já sabe que tem que ser o contrário. Nós temos que conversar com essas crianças, com esses jovens, temos que elucidar, temos que explicar, porque o que está acontecendo? Como aqui o texto nos lembra. Os pais, muitas vezes, ocupados demais em resolver os seus problemas, a sua situação econômica, o seu trabalho, muitas vezes delegam essa educação dos jovens para a escola, para o avô, para a avó, para a tia, para funcionário da casa, não estão ali juntos, não levam esses filhos
para um estudo religioso, não coloca Deus na vida dessas crianças e desses jovens. Acha que tudo se resolve com o ter e não com o ser. Uma coisa que fala muito aqui, né, que eles percebem que não vão conseguir tudo aquilo que eles querem. Então é o pai que hoje dá isso, dá aquilo. Quando chegar numa situação que não consegue mais satisfazer os desejos materiais desse jovem, vai dizer, a vida para mim perdeu o sentido, eu vou me matar. Isso independe de classe social. É uma coisa que a gente tem visto muito também. Ocorre o suicídio de jovens em qualquer classe social. A gente tem relatos aqui em Ribeirão, né, de jovens em escolas ótimas, boas aí, que se matam na própria escola, ou nos prédios maravilhosos onde moram. O que está faltando para esses jovens? Está faltando a educação religiosa, que o Valmir colocou, que não é no livro, né, que a gente aprende. São os bons exemplos, são nas orientações, as conversas que os pais precisam sentar e ter com os filhos, sentar todo mundo na hora da refeição, uma vez por dia pelo menos. Como foi seu dia, meu filho? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Aquele menino que está quieto, fechado dentro do quarto, bate na porta, o que está acontecendo? Sabe? São coisas assim que a gente vê que é a falta do diálogo. Voltamos lá na falta do amor, na falta da caridade, na falta do carinho, na falta do acolhimento. E principalmente esses jovens precisam saber que não adianta nada suicidar, que o problema só vai passar daqui para o lado de lá. Agora, se eles não acreditam em nada, se eles não têm compromisso nenhum com a vida, para que eles vão se preocupar? Cansei, não quero mais essa vida e vou me matar. Como a gente tem visto isso ultimamente? Até pais de família, mães de família, que por alguma razão se descontrolam e se matam. E o que é essa razão? A falta de Deus, a falta de uma religiosidade, a falta de diálogo, a falta de amor. É isso que tem levado cada vez mais esse aumento de número de suicídios. A gente fica abismada. Quando você ouve, fala, nossa, um jovem de 15, de 16, de 14, um pai de família de 30 e poucos. Meu Deus, o que falta? Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele tem um capítulo que chama Suicídio. E ali, respondendo à questão 957 de O Livro dos Espíritos, ele fala assim: guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. E Kardec, numa pergunta aqui também desse capítulo do suicídio, fala: quem pode tirar a vida de alguém, a não ser Deus? Então está faltando esse ensinamento para os nossos jovens, para as nossas crianças. Hoje a gente vive um negócio assim, né? Quantas crianças tem na evangelização das nossas casas? 10? 15? E onde estão essas crianças? Onde estão esses jovens? No clube, na praia, no shopping, no videogame. Então a gente precisa mudar muito, muito, muito a maneira de educar os nossos jovens, as nossas crianças, para que eles compreendam que o corpo é um dom sagrado, é uma oportunidade que temos de retornar ao mundo, de acertar os nossos erros, e que se tiramos a nossa vida antes da hora, só estamos aumentando as nossas dívidas. É um problema bastante sério, mas que a gente, como dissemos no pedaço anterior do nosso programa, estamos a caminho. Estamos fazendo a nossa parte, estamos conversando, estamos trazendo essas ideias, esperamos que possa
ajudar a muitos pais por aí, a muitos jovens. Uma coisa muito importante é essa, né, Maria Amélia? Não fugir do assunto, muito pelo contrário, né? Tentarmos nos aproximar, conversar, dialogar, para que juntos encontremos, né, modos de entender melhor o que se passa com o outro, né? Que isso também faz parte da caridade, né? Sim, voltamos sempre a ela, né? Então, voltamos nela, né? Que tenhamos toda a atenção àqueles que nos cercam, né? Com essa triste realidade. Porque às vezes são problemas de droga, são problemas da sexualidade, né? Coisas que eles não sabem muitas vezes lidar. Sim. E que a gente precisa estar atento. Às vezes não é o nosso filho, é o nosso sobrinho, nosso amigo, nosso vizinho. Alguém próximo, né? E a gente não percebe, ou percebe e fala, não é nada, não é nada mas sério. Não é comigo, né? Não é comigo, infelizmente. Bem, finalizamos mais este quadro, vamos a um breve intervalo e já retornaremos. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Vamos agora às nossas considerações finais. Maria Amélia. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Valmir, André, Gilberto, para mais uma vez conversarmos sobre pontos tão importantes da nossa doutrina espírita e rogamos a Jesus que esses momentos possam servir para todos aqueles que vão ouvir esse programa em algum momento. Obrigada a todos e fiquem com Deus. Valmir. Também agradeço a presença do André Reis, da Maria Amélia, ao Gilberto na técnica, ao nosso amigo ouvinte e telespectador, e acima de tudo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais esta oportunidade de trabalhar e de divulgar a doutrina espírita. Até a próxima vez. E aproveitando a oportunidade, convidamos a todos, ouvintes e telespectadores, para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também, se possível, divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.